Olá, estamos aqui mais uma vez para bater um papo através do nosso canal Cacau do Rio com um jovem talentoso, um jovem pastor que eu conheço muito bem, e nós vamos falar aqui hoje sobre essa sua vocação para o ministério pastoral. Não é muito comum a juventude optar por esse caminho, e você que é um economista, você que estudou fora do Brasil e hoje você é um pastor de igreja local, também é presidente de a juventude do nosso estado, com mais de 300 pastores. Me fala um pouco sobre essa sua vocação. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo do horário que o pessoal assistir. E, doutor Cacau, para mim é uma honra, um prazer, tá muito grande estar aqui com você, aqui no Cacau do Rio. Que felicidade, fiquei muito feliz com o convite. Eu me chamo Felipe, sou pastor lá na Igreja Batista Campo dos Afonsos, em Marechal Hermes. Uma linda igreja, é uma igreja muito atuante na sociedade. E eu sou casado com Michele, vai fazer 15 anos, pai do Pedro, de 10 anos, Rafael, de 5 anos. E hoje eu tenho administrado a igreja e trabalhado lá junto com o pastor Joaquim, que é meu pai, no pastoreio da igreja, auxilio ele em diversas áreas. Entre elas, eu sou pastor também dos jovens e dos adolescentes lá, né? E exercendo essa função e integralmente no chamado ministerial desde 2021. Pastor Felipe, às vezes a sociedade, de modo geral, não sabe bem qual é o papel da igreja. Hoje a igreja tem um papel importante na sociedade, você não acha? Esse papel da igreja hoje na área social, na área educacional, como é que você poderia falar um pouco para os nossos espectadores? Porque às vezes a igreja ela é um pouco distorcida por alguns grupos. Como é que você poderia falar um pouco sobre exatamente o que é a igreja no Brasil? E principalmente uma igreja como a Igreja Batista, que é uma igreja histórica, uma igreja de conceito, uma igreja de posições doutrinárias bem definidas. Como é que você poderia um pouco falar para os nossos espectadores sobre o que é a igreja evangélica no Brasil? Hoje a igreja tem um papel muito forte, na verdade ela sempre teve, né? E quando a gente vê lá no livro de Atos, quando surgem os diáconos e tal, eles surgem para cuidar de questões do cuidado do órfão, da viúva. Então hoje, né, doutor Cacau, pastor, a gente vê o seguinte, a igreja ela tem uma relevância na sociedade muito grande. Uma vez eu vi uma matéria que saiu na Folha de São Paulo sobre um rapaz doutorando. Ele fez uma matéria, ele fez um estudo no seu doutorado sobre o papel da igreja lá na região Nordeste. E aí ele fala o seguinte, a igreja que nós não conhecemos. E a conclusão que ele chega é o seguinte, que a igreja alcança lugares que o Estado ele não consegue mudar. Em que sentido? Então você pega, por exemplo, o Estado, ele tem um papel social de ajudar a população carente, trazer igualdade de condições, né? E a igreja, ela atua em lugares onde o Estado não consegue chegar. E esse estudo que esse rapaz fez, ele mostra o seguinte, que a igreja evangélica, ela consegue fazer com que a pessoa ela mude de posição, por exemplo, do lugar onde ela não tem condições nenhuma, e essa pessoa seja capacitada e assim mudar a condição dela. Então lá na nossa igreja, a gente tem diversos trabalhos sociais para atender diversas áreas da população carente onde a minha igreja está localizada, né? Então a gente trabalha e o papel da igreja é abençoar a sociedade. Então eu não posso ver a pessoa passando fome e não fazer nada por ela.
O filósofo ateu, muito conhecido da sociedade, Ponder, ele disse recentemente que a igreja é uma das poucas instituições que realmente cuida de pessoas. E olha que ele é um filósofo ateu, mas ele falando, enaltecendo o papel da igreja na sociedade. E a gente sabe que isso realmente é positivo. Mas me parece que a igreja hoje precisaria ter uma posição na área profética um pouco mais ousada. Eu vejo a igreja hoje, muitas vezes, muito de mãos dadas com o Estado, com o governo. E eu me lembro muito do Amós, o grande profeta Amós, e poderia citar aqui outros, que eles não aceitavam ir para os palácios, tomar chá com os reis. E hoje eu vejo muito isso aqui no Brasil. Os pastores gostam muito de ir para o palácio, tomar café com o presidente, com o governador, com o prefeito. Mas eu não vejo muito os pastores apontando o pecado que está dentro do palácio. Você, como um jovem pastor, um jovem de formação teológica, como é que você vê essa posição do profeta e hoje esse convívio entre pastor e o poder? Eu vejo o seguinte, Cacau, a gente tem vivido um tempo que Deus está restaurando algumas coisas, inclusive o ministério profético e apostólico. E eu vou falar para você uma frase que eu ouvi no último sábado, num café de pastores, de um pastor que a gente conhece, eu não vou citar, mas ele tem falado bastante sobre essas coisas, esses assuntos, e ele falou o seguinte: no Velho Testamento, Isaías ia até o palácio, falava e dava o recado que tinha que dar, e ele voltava. E ele comentou o seguinte: hoje, alguns pastores, que seriam os profetas desse tempo, vão para o palácio, mas estão de olho no tesouro do palácio. Então ele não pode chegar lá, ele não consegue chegar lá, falar o que ele tem que falar e sair de lá com a cabeça erguida. Então ele não pode chegar lá e falar o que Deus está mandando ele falar. Por quê? Porque ele está aliançado com o governo desse tempo. E isso é muito ruim para a igreja. Você concorda? Claro. Isso é muito ruim para a igreja. A igreja tem um papel acima do poder, acima do governo. A igreja é independente. A igreja tem uma missão específica, uma missão nobre. E eu vejo, às vezes, que muitos dos líderes religiosos não estão tendo essa visão. A gente tem que ter a ousadia de poder chegar lá e falar o que Deus está mandando falar. E voltar a anunciar o que é certo e o que é errado. Tem que trazer aí, de novo. Concordo com você. Os princípios não mudaram. É isso que eu bato na minha igreja, no bom estilo, né? Trabalho com jovens, adolescentes, porque hoje em dia a luta do jovem e do adolescente ela está cada vez maior com as ideologias que vão surgindo. E quando a gente fala que os princípios não mudam, a gente não pode aceitar certas ideologias que aparecem. Então, quando a gente começa a falar isso, e a gente coloca realmente a nossa cara à tapa, a gente tem que ter ousadia para cumprir e falar aquilo que Deus está mandando a gente falar. E não sermos mornos, né? E querer agradar tanto de um lado quanto de outro. Não. A igreja não está aí para agradar A e nem B, nem governo de direita e nem governo de esquerda. A igreja está aí para cumprir o seu papel profético, sua missão, e denunciar, viu, apontar e não se curvar, como muitas vezes nós temos visto lideranças por interesses das suas paróquias, das suas denominações, das suas famílias, seus interesses familiares. Muitas vezes é o que você falou, eles perde a moral, a autoridade de denunciar, perde a autoridade de dizer, olha, o caminho não é esse, você está em pecado, a sociedade está sofrendo por causa do seu mau governo. Então, hoje a gente pode falar lá na nossa igreja que a gente não recebe
dinheiro nem do Ministério Municipal, nem no âmbito municipal, nem estadual, nem federal. E hoje o que a gente faz de trabalho social através da igreja, das ofertas dos irmãos da igreja, dos dízimos dos irmãos da igreja. Então a gente não precisa hoje se compactuar com aquilo que a gente vê que é errado, entende que é errado. Muito pelo contrário, a gente ora pelo nosso governo, seja ele municipal, estadual, federal, mas a gente precisa da intervenção divina. E para isso a igreja tem que se posicionar, para dizer o que é certo, o que é errado. A igreja, ela é luz no meio dessa escuridão. Eu vejo hoje, sou muito crítico e sempre fui assim. Hoje eu sou muito crítico desse movimento, por exemplo, Marcha para Jesus. Eu acho que Jesus não precisa de marcha. Eu acho que se esse grupo se reunisse para denunciar a falta de saúde, a falta de emprego, o desvio de verba que acontece, eu acho que estaria prestando uma relevância à sociedade. A igreja seria muito mais relevante. Mas quando eu vejo hoje a igreja se unir, receber dinheiro do governo para fazer showmícios, para levar políticos para os palanques, eu sou totalmente contra isso. Eu acho que isso a igreja acaba perdendo seu viés profético. A igreja está acima de tudo isso. A igreja não precisa disso. A igreja não precisa se curvar ao governo. O governo que precisa se curvar à igreja. Eu concordo. E aí eu vejo o seguinte, doutor Carlos, a gente vê que a igreja, alguns movimentos são importantes. A gente falou da restauração do profético e do apostólico. Eu creio que a igreja vai ser levada a lugares, principalmente aqui no Rio de Janeiro, e é o que eu tenho falado para esse movimento de pastores e líderes de jovens e adolescentes, que nós, como essa geração, vai ser levada a lugares para romper com legalidades que são dadas através de certos movimentos. Então, a igreja precisa voltar. Há uma importância quando há esse ajuntamento no reino espiritual, quando a igreja vai nesses lugares. Porque a gente quebra certos brechas que são abertas, legalidades que são dadas, para que o diabo venha atuar em cima da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Então, alguns movimentos são importantes. Agora, é muito complicado, né? Porque para a gente chegar a alguns lugares, o governo é que detém a posse. A Marcha para Jesus, que é lá na apoteose. A apoteose é a administração do governo. E a gente precisa estar lá, ter uma porta. É por isso que a gente tem nossos governantes lá, os deputados, que fazem essa mobilização para que haja acesso também, não só para a escola de samba. Mas eu acho que a posição do parlamentar tem que ser além disso. Além disso. Porque às vezes, pastor Felipe, eu vejo os parlamentares, muitos parlamentares evangélicos, se você for pegar a produção de leis que eles produzem para o bem do país, para o bem do Estado, é muito pouco. Muitos deles ficam comprando lideranças com títulos, com moções, com medalhas e não fazem o seu trabalho. Eu sou crítico a esse tipo. O parlamentar, ele tem uma missão extraordinária, uma tarefa de fiscalização, de fazer boas leis para trazer o bem-estar para a população. E nós não vemos isso muitas vezes dos nossos parlamentares evangélicos, são poucos que eu tenho acompanhado a carreira de muitos parlamentares evangélicos. Não só dos parlamentares evangélicos, mas nós estamos falando, eu estou aqui falando com o pastor, então ainda que jovem, e eu espero que essa nova juventude que tem ido para o ministério pastoral possa ter realmente essa formação, essa cultura de buscar conhecimento em todas as áreas. Recentemente, pastor Felipe, um painel que ia até da juventude, no Congresso da Juventude Batista Brasileira, para discutir a questão racial, de repente teve de ser tirado,
porque a liderança maior foi contra um painel. Veja que absurdo. A juventude precisa discutir sobre isso, precisa discutir sobre aborto, precisa discutir sobre a legalização das drogas. São tudo isso. E o pastor hoje, ele tem uma formação extraordinária. Nós temos boas escolas que formam bons pastores. E os pastores precisam ter essa visão para realmente não ter medo de enfrentar, porque a juventude na igreja quer discutir tudo isso. Se a juventude não for discutir isso na igreja, vai discutir isso onde? Na verdade, hoje em dia eles já discutem isso nas faculdades, nas escolas o tempo todo, né? Porque tudo isso é jogado de todos os dias através da mídia e na educação. Então, o que a gente faz, o nosso papel é sempre preservar pelos nossos princípios e padrão cristão. Então, a gente, como igreja, eu quando falo lá para os jovens, adolescentes, eu procuro sempre mostrar para eles a importância da gente não abrir mão dos nossos princípios cristãos. Então, isso impacta na questão do aborto, na questão das ideologias de gênero, legalização de drogas. Então, não adianta, porque eles vão sempre debater isso em todos os lugares onde eles estiverem. Eu acho que a igreja seria um local bom para se discutir isso, na juventude, em um congresso, em uma escola dominical. A gente fez uma mesa, a gente discutiu, trouxe algumas pessoas ligadas à política, ligadas à igreja, a gente trouxe alguns pastores, a gente fez através do Zoom. E não me convidou para isso? Você está no radar, Mas a gente vai fazer de novo, pode esperar o convite. Mas a questão é, o que se bate? Até que ponto os nossos princípios estão sendo ameaçados e até que ponto a igreja, através dos seus deputados, através da sua bancada evangélica no governo, independente, eles representam um segmento da população, mas está certo que eles têm que governar para o todo, né? Eles têm que pensar no todo e não somente naqueles seus eleitores, mas isso faz parte porque eles têm princípios que foi por causa desses princípios que eles estão lá. Então, quando a gente conversa sobre isso, existem princípios que a gente não pode negar, que a gente não pode abrir mão. É isso que eu falo para os meus jovens. Outra coisa, doutor Cacau, essa geração, eles vão lidar melhor com esses problemas do que a geração anterior. Por quê? Porque eles já estão habituados a isso no dia a dia deles. Então, só que eles têm que saber igual ainda. Usar hoje a tecnologia. Exatamente. Só que eles têm que saber o que é certo e o que é errado. Porque hoje a maior dificuldade é o seguinte, porque o que a gente ensina como igreja, o que é certo e o que é errado, o mundo diz o contrário. E isso é o que traz confusão. Então, na igreja, a gente bate sempre no que é certo e no que é errado, de acordo com os princípios e padrões que existem na Bíblia, na Palavra de Deus. A igreja é um lugar que eu diria para você com toda segurança, é o melhor lugar que eu encontrei na vida foi a igreja. As minhas posições, às vezes as pessoas falam, mas você é de esquerda e você é evangélico. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro que eu digo, olha, o que é ser de esquerda? Porque analisando friamente, eu já ouvi muitos teólogos afirmando que Cristo era de esquerda por determinadas posições que ele tomava. Só que as pessoas hoje, de uma maneira até maliciosas, joga o discurso da esquerda, muitas vezes, de uma maneira muito contra o que nós pregamos. E não é assim. Eu faço parte de um partido político onde existe lá um movimento cristão trabalhista. Pessoas evangélicas, pessoas cristãs que defendem os princípios que nós defendemos. Então existe muita utopia falando que determinados partidos, sim, há partidos radicais, com posições radicais, que não é o caso do partido que eu faço parte. Eu sou de um partido trabalhista e, em momento algum, vejo que o meu partido está extrapolando o que realmente nós pregamos. Eu vejo o seguinte, eu entendo o seguinte, a igreja ela está acima disso.
Com certeza. Porque ela absoluta. representa o reino dos céus. Com certeza. Então ela está acima disso. Ela não pode viver de acordo com esses padrões que o mundo diz. A igreja está acima de todas essas coisas. Então a igreja ela não pode ser de esquerda nem de direita. Ela tem que ser aquilo que a palavra de Deus... Isso aí. Então não adianta querer debater algumas coisas que não é o papel da igreja. O papel da igreja é cuidar do órfão, da viúva, trabalhar o reino de Deus para que as pessoas venham a conhecer Jesus Cristo e tenham a vida delas transformada. Já pensou que se... eu sempre falo, porque é bom ter gente de direita na igreja, gente de esquerda na igreja. A igreja está acima de tudo isso. Exatamente. Então não vamos querer que a igreja... Todo mundo é de direita da igreja, todo mundo é de esquerda da igreja, nada disso. A igreja é a igreja. Só que a igreja precisa ter voz. Sim, e deve ter voz. E deve ter voz, então, em todos os sentidos. Então ela não pode se calar mediante a questão do aborto, como aconteceu na última vez. Não. Diante da questão do desemprego, da corrupção. Entendeu? A igreja precisa. E em alguns temas a igreja exatamente vai para frente. E outros, a igreja dá um passo atrás. Na questão mesmo da corrupção, eu não vejo a igreja preocupada. Eu não vejo a igreja preocupada com o desemprego. Eu não vejo. E tudo isso é tema que vem ferir os princípios do cristianismo. A gente lá faz várias ações, inclusive por causa do desemprego. A gente traz cursos de capacitação, a gente faz várias formas para abençoar aquele lugar. Porque a igreja ela tem que ser bênção naquele lugar. Uma das nossas preocupações... Mas além de tudo isso, que é fundamental, e eu tenho participado de vários eventos desses, mas além de tudo isso, nós precisamos ter uma voz para criticar, para defender os interesses do nosso povo, da nossa gente. Não podemos aceitar que um governo possa estar fazendo um mau governo, desviando dinheiro e a igreja de braço cruzado. A igreja precisa ir para a linha de frente, a igreja tem de realmente protestar. Uma coisa que eu vejo e a gente procura fazer para que essas coisas aconteçam, e a gente tem falado muito sobre isso, doutor Cacau, é sobre a restauração nas áreas da sociedade, nas áreas de influência da sociedade. Então a política é uma área de influência da sociedade, os negócios é uma área de influência, a mídia, entretenimento, tudo são áreas da sociedade, a igreja é uma área, a religião é uma área da sociedade. E a igreja precisa estar inserida em todas essas áreas. Para que esses princípios sejam presentes nesses lugares. Quando esses princípios são presentes nesses lugares, a corrupção ela não pode ganhar espaço. A corrupção ela tem que ser criticada. A maldade ela é criticada. A mentira ela é criticada. Então a igreja precisa estar nesses lugares para que haja a restauração dessas áreas de influência da sociedade. A igreja não pode estar num lugar de conforto. Exatamente. Hoje eu ouço muito pregadores, ouço muitos teólogos falando, e hoje tem um grupo que está muito preocupado com o crescimento da igreja, mas não está preocupado com a qualidade da igreja. E quando você fala que a igreja é sal e luz da terra, exatamente, eu não posso acreditar que algumas cidades onde o maior percentual de habitantes são habitantes evangélicos e são cidades violentas, cidades corruptas. Eu não posso acreditar, então alguma coisa está falhando. É exatamente a falta de qualidade dos seus membros, dos crentes. Nós precisamos realmente estar preocupado não apenas com a qualidade, com a quantidade, mas com a qualidade. Deixa eu aproveitar esse gancho do senhor. E nosso horário está chegando ao fim. E deixa eu só então aproveitar esse gancho, porque eu tenho orado e eu tenho falado muito com Deus sobre a questão, exatamente sobre essa questão. E eu tenho pedido a Deus um avivamento para essa geração. E o avivamento para essa geração vem através da unidade da igreja.
A unidade da igreja, ela não é para ser um ajuntamento, porque um ajuntamento sem transformação, ele não é avivamento. Com certeza. O avivamento, ele traz mudança. E é isso que a gente tem pedido a Deus, mudança. Mudança de que sentido, que forma? Transformações de vida, arrependimento, para que as vidas sejam impactadas, sejam transformadas, para que haja salvação. E com isso, doutor Cacau, tem que trazer mudança para a sociedade. Então, quando a gente pega esses índices, se a gente pega assim, poxa, a igreja hoje protestante tem 30% da população brasileira. E por que isso não influencia nesses índices, nesses números que a gente está falando? Alguma coisa está errada. Então a gente precisa, na verdade, de um avivamento genuíno. Na década de 70, nós éramos 10% de evangélicos. Exatamente. E fazia mais diferença do que estamos fazendo hoje. Se você pegar na França, onde a população muçulmana é do tamanho da proporção protestante aqui no Brasil, lá as leis, o país já está transformado pelo islamismo. Aqui a gente precisa da mesma forma de um avivamento genuíno para que haja essa transformação que só vem através do Espírito Santo de Deus. Quando houver essa transformação, as vidas serem impactadas e houver salvação, doutor Cacau, mudança de vida, a gente começar a combater realmente o que tem de mal, a corrupção, a maldade do coração, as coisas realmente vão mudar. Então é isso que eu tenho pedido. Isso só vem através da unidade da igreja. A unidade é fundamental. A igreja, eu vi até domingo à noite uma mensagem de um jovem que é da minha geração, aliás, foi meu contemporâneo de seminário, o pastor Novaes, que é um estudioso da história da igreja, e ele falando que o fundamental para a igreja, o evangelismo o importante a ação social é importante mas a unidade da igreja é imprescindível. Sem a unidade da igreja, nada disso faz sentido. E a gente então você tocou num ponto certo. A gente está vivendo um tempo muito propício para que esse avivamento venha, porque a gente tem visto um governo, que não estou falando que é o melhor governo nem nada disso, mas é um governo, o pior. Mas é um governo que tem se posicionado diferentemente de outros governos e tem colocado que Deus está acima de tudo. Isso é importantíssimo quando um governante declara isso. E a gente vê um alinhamento das gerações, de uma geração abençoando a outra geração. A unidade da igreja acontecendo, eu creio que Deus vai fazer algo poderoso, não só na nossa cidade, mas no nosso estado e na nossa nação. Eu espero que o nosso Brasil realmente possa mudar e que a igreja possa, de fato, estar alinhada com os princípios que nós tanto defendemos, mas não só de falar. Falar que Deus, acima de tudo, é uma coisa, mas acreditar nisso, viver isso, é coisa bem diferente. Há muita gente que usa o nome de Deus, mas realmente essa gente está muito longe de Deus. E nós realmente precisamos que haja um verdadeiro avivamento no Brasil e que nosso povo não sofra tanto como está sofrendo, com o desemprego, com a violência que assusta muito o nosso povo, que nós tenhamos realmente paz na nossa nação. Nós precisamos de paz. Como pastor, eu só posso pedir a Deus para que Ele abençoe a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, esses jovens, adolescentes estão entrando no mercado de trabalho, estão começando a vida, para que Deus dê consciência a eles e que eles guardem os princípios que estão sendo ensinados a eles. Isso fará diferença na vida deles, como fez na minha vida e com certeza fez na sua vida. E obrigado, pastor Felipe, por esse bate-papo. E eu espero ter outras oportunidades para que nós possamos conversar. Peço a você que assista, que vá lá nas redes, no @Cacau de Brito Oficial. Não deixe de participar do nosso bate-papo. Vai ser muito bom assistir Cacau do Rio, lá no canal do Cacau de Brito Oficial. Você não pode ficar de fora, não pode deixar de assinar. @Cacau de Brito. @Cacau de Brito Oficial.